Quem é o público de vocês? Vocês têm isso bem definido? Não, a gente não tem uma... A gente tem de cada influenciador. Porque eu já vi vários... Eu vou em vários lugares, né? Eu já vi vários manos de tudo quanto é jeito falar de vocês. E isso pegou a gente de surpresa. Porque aí eu vou falar um negócio O último foi um moleque preto, gordo, de Nova Iguaçu. A estética, né? Preto, gordo, de Nova Iguaçu, rapper. Falando de nós. Falando que as ideias eram muito loucas, que ele gostava, que ele assistia, mas a estética incomodava. Mas é que tá, Galo. Eu vou falar um negócio de coração aberto, mano. Eu sei dessa coisa da estética, eu sei o que a minha estética comunica. Eu sei. Você é sincero, viado. Você é sincero. E aí eu vou falar um negócio. Eu sei que a minha estética comunica. Minha estética comunica branco e... Nesse ponto, o Ian, eu achei que ele foi menos demagógico. Ponto nesse quesito, né? Ele reconheceu, pelo menos, né, que ele tem esse lugar. Nesse ponto, o Ian, eu achei que ele foi menos demagógico. Outra coisa também, estética da quebrada, bigode fininho, cabelinho na régua. Eita, Loba! Uma coisa interessante aí é que você vê que tem uma demanda por pensamento, por difusão de pensamento revolucionário. Isso existe, entendeu? As pessoas estão de fato querendo saber mais sobre, entendeu? As pessoas estão querendo fazer uma coisa contra isso que está aí, que a gente está vendo, né? Contra esse sistema. Olha, uma coisa que o Chavoso uma vez falou, já que o Chavoso está aí, é uma coisa importante, que foi em outro podcast que ele falou sobre o fenômeno da senhorita morelismo, que é aquela professora do CRIS, daquele Todo Mundo Odeia o CRIS, né? Em que o CRIS, ou seja, a professora passava pano para tudo que o CRIS fazia, né, com aquele negócio assim de ser o negro coitadinho, não sei o quê, só que o CRIS, ele não... Ou seja, é aquela condescendência que nem é agradável para a comunidade negra, que você tem essa condescendência toda para... Então, não é uma questão assim de dizer, pô, eu sei que vocês sofrem muito, não sei o quê, coisa e tal. Não é disso que se trata também, entende? Então, o próprio Chavoso já chamou atenção para esse tipo de coisa. E aí o cara vem com esse papo assim, do tipo, eu sei que vocês, não sei o quê, desculpa, enfim... Não sei se se os ouvintes conhecem essa história da senhorita Morello com o CRIS. Né? Acho que eu já vi perfeitamente essa questão do Galo sobre estética. Eu trampo de entregador de vez em quando no dia a dia do Epizeiro. De rua parece que conhecemos quem o povo quem é o povo e quem é da gente. Visível. Saca? Porque, na realidade, uma coisa é você viver o dia inteiro na rua e você passar por zilhões de pessoas o tempo todo. Outra coisa é você ficar dentro de uma sala de aula ou então dentro de uma salinha para gravar um vídeo e achar que você conhece o mundo porque você trabalha numa escola, que você trabalha nisso, que trabalha naquilo, e você não observa as pessoas que estão no teu lado quando você vai no restaurante, quando você vai comprar uma pipoca, enfim. É isso que também... Outra coisa que é interessante, saca? Quando eu comecei, eu até falo isso numa live lá no Instagram. Eu vou falar sobre o meu ativismo e eu entro nessa questão. Quando eu saio, porque assim, eu moro na zona oeste e estudei na zona leste, tipo, são duas quebradas bem distantes uma da outra. Quando eu saio da zona oeste e começo aí na adolescência,
no ensino médio, para a Zona Leste, eu tenho que atravessar a cidade toda. Eu pegar 2 busão e pá. Quando eu começo a fazer essa trajetória e começo a vivenciar o cotidiano da minha cidade e perceber que no centro, onde eu tinha que parar para pegar o outro ônibus para ir para outra quebrada, na praça que eu pegava esse ônibus, eu via muito morador de rua. E eu via também os punk. E eu via a galera lá, né? E eu comecei a vivenciar o cotidiano quando eu comecei a também ter troca de ideia com essa galera. Porque os guris chegavam para pedir dinheiro, para pedir alguma coisa para mim, e eu dizia, eu não tenho não, que eu sou estudante, mas vamos conversar. E eu comecei a entender, tá ligado? E para aquela galera, moradora de rua, eu era playboy, tipo. Tá entendendo? Porque, por exemplo, eu confesso que eu até que nasci dentro de uma situação confortável, entende? Meus pais já eram formados em faculdade, tinham uma vivência acadêmica ali e tal, né? Mas é aquela coisa, né? De uma certa forma, eu fui colocada em umas situações que eu tive que andar de ônibus, e andar de ônibus você realmente acaba trocando ideias com as pessoas do lado. Eu, pelo menos, assim, eu sempre fui muito de puxar assunto com todo mundo. Eu também. Eu Ou converso seja, com todo mundo. sempre fui daquele tipo... encostou o cotovelo no balcão de bar, qualquer coisa assim, eu converso. Ou seja, se eu já estou dividindo o cotovelo, assim, é uma intimidade absurda, né? Então, vamos conversar, né? Vamos trocar ideia aqui. E uma fala, Zoe, que os moradores de rua falavam para mim, eles diziam, poxa, tia, você chega aqui, mas não chega na soberba, não chega como se você fosse melhor, porque você tem uma casa. Você chega aqui falando com o jeito como a gente. Porque todo mundo é ser humano. Durante um tempo no Complexo da Maré, ou seja, numa ONG com crianças assim extremamente precarizadas em termos de... Ou seja, eu cheguei a fazer estágio nessa ONG, que era uma ONG de acolhimento com crianças que viviam não só a questão da precariedade das condições materiais delas, como também violências domésticas absurdas, traumas, assim, crianças que passam por traumas, porque, por exemplo, outro dia, teve um dia lá que eu vi um menininho que era da parte da manhã, ele estava até a tarde lá e ele não voltava para casa, daí eu perguntei, eu e uma colega minha lá do estágio, por que você não está em casa? Porque ontem meu pai matou minha mãe e eu estou por aqui. Assim, foi... É nesse nível aí. Nesse nível a coisa. E uma coisa também importante de lembrar é assim, você falou em Paulo Freire, né? E Paulo Freire dizia, a leitura do mundo procede da leitura da palavra. E a educação libertária, a pedagogia anarquista também fala sobre isso, e diz mais sobre isso. Assim, a gente, para construir qualquer teoria, a gente precisa vivenciar a vida real. A materialidade objetiva, ela pauta muita coisa. Então, negar isso é justamente não entender, é ter essa falta de comunicação que está rolando aí na live. Tá ligado? Pois é, porque eles vivem falando de materialidade, porque a gente tem que colocar essas coisas na materialidade, o materialismo, o dialético, não sei o que das quantas, mas a gente percebe que eles usam essas palavras de materialidade e materialismo em contextos que não tem nada de material. É tipo uma subjetividade absurda, né? Sim. Ou seja, a materialidade é gente passando fome. A materialidade é crianças apanhando em casa sem necessidade. A materialidade é criança vendo os pais se agredindo dentro de casa e chegando na escola.
anestesiados, porque, afinal de contas, de tanto elas verem essas questões acontecendo sistematicamente dentro de casa, elas chegam a um ponto que elas se anestesiam, até para não sofrer mais do que... para ficar um negócio menos sofrido para elas. Sim, É assim que funciona, é uma questão cerebral, é uma questão psicológica que é causada por questões bem concretas, que é a violência doméstica, é a violência do bairro, é a violência de... Ou seja, isso tudo entra na estética, né? Isso tudo entra na isso estética. acaba sendo passado, ou seja, as pessoas transmitem essas... Você olha para um menino desse assim, você percebe o olhar dele, que é diferente de uma criança que é bem alimentada, que vive numa casa tranquilinha, carinho, ou seja, você vê pelo olhar dessas crianças que há uma diferença. Seguir, não seguir o Você bairro. olha para a cara do Chavoso, você vê que o cara, assim, tipo... Está ligado nos Paranauê. Ou seja, é melhor não mexer muito com ele, né? Porque, assim, aquela coisa. Isso é brabo. Mas é isso.